A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos aqui para mais uma aula de EBD, mais um vídeo sobre a aula de EBD. Estamos na lição de número 8. E ela é extremamente importante, como eu sempre falo aqui. Os tópicos dessa revista estão muito bons e o conteúdo está maravilhoso. E o tema dessa aula é os discípulos de Cristo e o bom ânimo. À primeira vista, você pode ver, nossa, comparado com os outros temas, esse não é tão bom quanto os outros, né? Nós falamos sobre oração, sobre jejum, nós falamos no outro sobre as estratégias do que o inimigo ele tem contra a nossa vida e como nós podemos combatê-las. E esse tema à primeira vista pode não ser tão bom, mas você vai ver que ao decorrer dessa aula, desse vídeo, você vai ver que é um tema muito bom sim. Lembrando que não substitui uma aula completa, é um conteúdo que não dura 1h30, como na Escola Bíblica Dominical, que nós temos todos os domingos às 9 horas da manhã, mas é um bom ponto de partida para você que está estudando na sua casa e também você ficar em contato com a palavra de Deus. Primeiro, irmãos, vamos ler esse textuário, que esse textuário tem umas lições extremamente importantes. Então, na sua revista, temos o texto áureo, mas também está em João, o Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo 33, que diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui, Jesus ele nos dá uma comparação óbvia, né? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Ou seja, somente tem paz aquele que está em Jesus. E ele faz um comparativo. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele faz uma comparação. Que se ele conseguiu vencer o mundo, e a aprovação dele foi muito maior do que a nossa, ele teve uma missão impossível que foi se fazer pecado por nós e trazer a redenção e a reconciliação com Deus. Ele teve essa missão impossível, então nós podemos vencer pelo que ele fez e pela forma que ele viveu. Mas essa palavra, essas duas palavras aqui me chamam muita atenção e eu fiquei batendo nessa tecla e quis muito estudar sobre isso para trazer com vocês. Essa questão de bom ânimo, trazendo no original do grego, significa: sejam corajosos, permaneçam firmes e, para mim, a cereja aqui do bolo. Para mim, o que exatamente Jesus ele quis dizer: não se deixem vencer pelo medo. Então, olha que contraste fica essa questão. Quando nós trazemos essa frase, não se deixem vencer pelo medo, e nós continuamos o texto. Então fica assim, ó. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas não se deixem vencer pelo medo. Eu venci o mundo. Então olha esse contraste. Então, como nós falamos sobre isso na aula anterior, sobre essa questão que uma das armas do inimigo é nos deixar com medo para nos paralisar. Por quê? Sempre as coisas na vida vão ser colocadas diante de nós de uma forma que vai ser impossível, nas nossas circunstâncias, de nós conseguirmos vencer. Mas algo que nós temos que ter em mente é: Jesus ele venceu por nós. Então olha que forte já o nosso texto áureo e o quanto leva de ensinamento profundo somente um versículo da palavra de Deus. A verdade aplicada também traz algo muito importante. O desânimo não paralisa o autêntico discípulo de Cristo, pois seu fundamento é a fé e a certeza que os propósitos de Deus se cumprirão. Olha que poderoso. Basicamente, isso aqui é a base da nossa aula. É a base dessa lição. É exatamente entender que nós seremos, sim, como que eu posso dizer, encurralados pela vida, pelas circunstâncias da nossa vida, e vão nos colocar em situações, o diabo nos colocará em situações, e Deus também provará a nossa fé em determinadas situações,
fazendo a gente comparar a nossa circunstância atual com aquilo que nós temos que enfrentar. E nós vamos falar o seguinte, pensar conosco, é impossível. Mas aí vem o que o cristão tem que fazer. Para o cristão, nada é impossível, porque ele acredita no Deus do impossível. Deus que faz o impossível acontecer. O Deus que não depende das mesmas circunstâncias e dos recursos que nós precisamos. Então, basicamente, essas duas verdades aqui, ela enquadra, ela dá o pano de fundo daquilo que nós vamos entender a partir do tópico de número 1. E o tópico de número 1, ele vai nos trazer exatamente essa parte. As adversidades fazem parte da vida, e realmente fazem parte da vida. E o que é mais interessante da palavra de Deus é que a palavra de Deus não é um livro de fantasia. Se nós formos pegar essa Bíblia e nós lermos ela de capa a capa, nós não vamos entender aqui vida de personagens, de pessoas que tiveram vida fácil. Essas pessoas, desde do primeiro homem até o último capítulo dessas escrituras, esses homens não tiveram vidas fáceis, mas tiveram vidas cheias de situações complicadas. E se tem uma coisa da vida que torna ela mais difícil, são 3 coisas que eu quis elencar aqui com os irmãos. Para mim, as coisas que tornam a vida ainda mais pesadas, aquelas questões que deixam a vida mais difícil, são 3 coisas. E aqui diz na revista também, mas eu quis ranquear ela de uma forma que fique mais organizada. A revista ela vai trazer no tópico 1.2 a falta o valor do perdão nas adversidades. Também ela vai trazer sobre a fé em Deus e a mão às obras, mas eu quis elencar esse tópico mais como a comparação. E também eu quis trazer aqui o que torna a nossa vida mais pesada também é o pecado. Então essas 3 coisas aqui, elas vão deixar a nossa vida muito mais difícil. E muito mais difícil de nós termos bom ânimo. Por quê? O que acontece quando nós não perdoamos, por exemplo? Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Esse texto é poderoso. Poderoso e nos traz uma lição incrível. Então, quando nós falamos de Hebreus capítulo 12, versículo 15, que nos diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Então vamos deixar somente até essa parte do texto. O que Hebreus está dizendo? Que a raiz de amargura ela pode brotar, ou seja, pode germinar dentro do nosso coração. E isso é muito importante porque quando nós não liberamos perdão, isso nós vamos remoendo. Não sei vocês, irmãos, mas quando acontece alguma coisa, nós podemos ficar remoendo essa situação várias vezes, pensando no que poderia fazer, no que poderia deixar de fazer, o que o outro poderia fazer melhor. Nós ficamos pensando na intenção do outro para fazer aquilo. E isso vai gerando amargura no nosso coração. Como eu já falei em uma aula de escola bíblica dominical, nós temos 2 opções. Nós podemos escolher sermos pessoas gratas ou sermos pessoas amargas. E muitas vezes, a falta de nós sermos gratos a Deus pela vida que nós temos vai nos fazer sermos pessoas amargas. Ver tudo pelo lado negativo da coisa. E o perdão também faz isso. A falta de perdão também faz isso conosco. Ela faz nós nos tornarmos pessoas amargas e pesadas. A vida se torna mais pesada quando nós não perdoamos uma outra pessoa. E essa raiz de amargura faz isso. E não prejudica somente a nossa vida, mas a vida de quem convive conosco. Quando nós não liberamos perdão, nós amargamos a vida de outras pessoas também, não somente a nossa. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, ele exatamente fala sobre isso na oração do Pai Nosso. Que se nós não perdoarmos os nossos irmãos,
o nosso pecado também não é perdoado. Então a base de nós sermos perdoados, além do arrependimento genuíno e da mudança de comportamento, é o perdão. Outra questão também é que a parábola do servo impiedoso, que fica em Mateus capítulo 18, versículo 32 e 35, também vai falar sobre isso. Como eu disse já em aulas passadas, e na aula anterior eu falei sobre isso, questão de dois servos que o dono desse servo perdoa a dívida dele que era impossível de pagar, mas o dono daquele servo não teve condições de pagar uma dívida de perdoar uma dívida que era muito menor do que a dele. E muitas vezes nós fazemos isso para não liberar perdão. E nós tornamos a nossa vida muito mais pesada. E quando nós não liberamos perdão, é quase impossível de nós termos bom ânimo com as situações e desafios da vida. Outra coisa muito importante é a questão da comparação. Salmo de número 73. Salmo de número 73 é poderoso demais. Então abram as Bíblias. Leia depois todo o Salmo 73. Nós vamos ver somente alguns versos desse Salmo. Então, o Salmo de número 73, lembrando, Salmos são números e versos, porque são livros poéticos. Então, o Salmo de número 73, vamos ver o versículo de número 3. Salmo 73, verso 3, que diz: Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles vestem de violência. Continuando, versículo de número 13. É forte isso que ele diz. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. E versículo 21 para fechar. Quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Aqui o salmista falando sobre... Olha, eu esqueci que o próximo versículo também, o verso é muito poderoso. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Isso aqui é muito forte, porque Asaf, ele estava comparando a vida dele com a vida dos ímpios, e a prosperidade dele com a prosperidade dos ímpios. Ele não era alguém próspero, mas ele via as pessoas faziam tantas maldades prosperar, e ele falava, por que então? Qual que é o motivo de eu me permanecer sendo fiel a Deus? E muitas vezes nós podemos fazer isso, e isso enfraquece o nosso coração. A comparação, ela faz isso. Ela faz nós fraquejarmos. Ela faz a nossa fé enfraquecer. Você pode comparar a sua vida com a vida de um ímpio e falar, nossa, como ainda Deus permite a prosperidade de tal pessoa? E eu que batalho tanto, não consegui nada ainda. E o segredo que Asaf fala aqui é tremendo. Que ele fala, quando ele tentou entender essas coisas sozinho, ele estava desanimado, ele estava desesperado. Mas quando ele entrou no santuário, ele entendeu. Ou seja, na presença de Deus ele entendeu. E esses últimos versos desse Salmo 73, ele fala,
o meu corpo pode fraquejar, né? Mas Deus, ele é a rocha, é aquele que me sustenta. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Nossa vida não pode ser de comparações. Quando nós nos comparamos com outros, ainda mais com acesso a redes sociais, que nós vemos tantas postagens, tantas vidas das pessoas mostrando o melhor, mas nós não vemos a realidade das coisas, nós podemos ter comparações e isso enfraquecer o nosso coração. Mas a nossa rocha é o Senhor. E é Ele que sabe o que Ele está fazendo na nossa vida. E eu gosto muito de uma história e de um exemplo que me deram que eu achei sensacional. Por exemplo, não sei quem teve a experiência já de seu pai estar dirigindo quando criança e você está no carro e você nem se preocupa, né, com o que acontece. Por que você não se preocupa, sendo que pode acontecer um acidente, sendo que pode acontecer qualquer outra coisa? Porque você sabe que você tem a confiança em quem está dirigindo. Também, em outros exemplos, a gente pode considerar isso. A gente acredita em quem está dirigindo. E se nós acreditamos que Deus ele está dirigindo a nossa vida, nós teríamos mais fé e menos comparação com a vida dos outros. Existem outros textos que você pode também acompanhar na sua casa e ler. Não vou fazer isso porque nós já estamos chegando a 20 minutos da aula. Mas Gálatas capítulo 6, versículo 4, você pode anotar aí para ler. Romanos capítulo 12, versículo 3, você também pode anotar aí para ler e estudar na sua casa. Outra questão também é o pecado. O Salmo de número 32, verso de número 3 e 4, ele fala algo profundo sobre o pecado. Então, Salmo de número 32. Salmo 32, verso de número 3 e 4. Que diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Os pecados, eles fazem isso conosco, a gente se sente fraco. E nós caminharmos em uma vida de pecado faz isso conosco. Ele cria um peso que nós não deveríamos ter. Porque o salário do pecado é a morte, como diz Romanos capítulo 6, 23. E, como diz o Salmo 38, 4 também, que diz: as minhas iniquidades passaram sobre a minha cabeça. Para você ver o tamanho do peso do pecado sobre ele. Provérbios 28, 13. Quem encobre não prospera, quem confessa alcança misericórdia. Então, o pecado ele pesa sobre nós, mas existe um que pagou o preço por nós. E ele carregou o peso do nosso pecado. Então, você que está pecando, está vivendo uma vida de pecado, deixa o que você está fazendo. Mas como você pode deixar o que você está fazendo? Nós vamos ver exatamente isso aqui. A palavra de Deus, ela é a fonte de ânimo que nós precisamos. Salmo 119, verso 50. Isso me consola na aflição. Salmista falando sobre a palavra de Deus. O verso de número 105 do Salmo 119 também diz que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então, quem não tem contato com a palavra de Deus não sabe onde está pisando e não sabe para onde está indo. Romanos capítulo 15, versículo 4. Pela perseverança e consolação das Escrituras temos esperança. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra é viva e eficaz. E um conselho que Deus, o próprio Deus falou. Na verdade, não um conselho, mas uma ordenança que Deus deu a Josué. Josué capítulo 1, verso 8 e 9. Ele fala para Josué meditar na palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus ela nos dá bom ânimo. É a palavra que nos sustenta. Também ter uma vida de oração é muito importante. Por quê? Quando nós estamos numa vida de pecado,
exatamente o que o diabo ele quer nos afastar, e isso é muito perigoso. Você percebe numa pessoa que está indo para um caminho de perdição, quando ela está querendo se afastar da igreja, está querendo se afastar das disciplinas espirituais, como leitura da palavra de Deus, contato com a palavra de Deus, oração. Então, quando você percebe que alguém está andando por esse caminho, você sabe que o diabo está conseguindo seduzir o coração dela. E isso é muito perigoso. Irmãos, tomem cuidado. Essa vida é muito difícil mesmo. Se nós formos comparar nossa vida, nós vamos saber que é difícil. Nós passamos por coisas que são difíceis mesmo. A gente olha para trás e fala, Deus, como eu passei por isso? Você sabe que passou por isso exatamente porque Deus te fortaleceu. E se fosse pelas suas próprias forças, você não teria conseguido. O Salmo de número 73, ele me animou num dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu estava lendo esse salmo que eu falei, eu tenho que dar um jeito. Estava indo por um caminho de depressão severa e eu estava tentando ter contato com a palavra de Deus, orar para me livrar de tudo isso. Quando eu li esse verso, o meu corpo ele pode fraquejar, mas Deus é a rocha, minha rocha, é aquele que me sustenta. Então Deus é o Deus que te sustenta e te dá bom ânimo. Fique com essa palavra, estude essa palavra e fique na paz do Senhor.